O general Montgomery estava sendo homenageado por ter vencido uma batalha ao final da Segunda Guerra Mundial. E ele disse: "Eu não bebo, não fumo, não prevarico e sou um herói." Churchill olhou e disse: "Eu bebo, fumo, prevarico e sou seu chefe." E eu sou Deise Ciocari, jornalista, cientista política, e hoje aqui comigo estão a Dani Alves, a Ju Fratini, que está um pouco atrasada, está chegando, está presa no trânsito, mas a gente vai falar hoje aqui no Politiquins sobre essa sociedade tão ilibada que cobra dos outros a mesma suposta perfeição. Uma sociedade que não aceita ver defeito nos outros e trata tudo como heróis ou bandidos. Não existe uma opção de meio termo. Antes de continuar o programa, eu queria pedir para vocês darem like, compartilhar, porque é isso que faz a gente produzir mais conteúdo. Aí o algoritmo entende que o nosso conteúdo é importante, então deem o like de vocês, compartilhem, espalhem para os amigos. E quem fizer os comentários no chat hoje, comentem no chat que a gente vai sortear o livro que eu escrevi sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem o prefácio da Ellen Brau, uma jornalista bem conhecida, ela trabalhou na Jovem Pan, na Band, hoje ela está numa campanha eleitoral bem importante, a gente vai ouvir falar bastante da Ellen no período eleitoral do ano que vem. E hoje no programa aqui a gente vai falar justamente disso, dessa cultura do cancelamento. Nessa semana, coincidentemente, talvez nem seja coincidência, porque a gente vê isso todos os dias, mas a gente teve uma influencer que morreu, pasmem, porque fez uma lipoaspiração no joelho. Tamanha é a cobrança pela perfeição. De outro lado, e bem aqui pertinho, a gente teve o Pavinato, que postou uma foto com a Alcione e foi defenestrado. Até onde vai essa sanha do cancelamento? A gente vai falar também sobre qual a possibilidade da separação da obra e do artista. E o conteúdo que a gente trouxe aqui vai surpreender vocês. Eu também vou dar o resultado da nossa enquete lá no Instagram, se é possível separar a obra do artista, e vocês vão ficar bem surpresos com a resposta. Mas a gente começa com hard news, né? Enquanto a Ju não chega aqui, a Dani vai me ajudar aqui, a gente vai falar de Janja, a primeira-dama Janja, né? Que quer um palácio, ela não quer nenhum gabinete, ela quer um palácio para chamar de seu, né? A Janja tá lá se contendo porque ela não consegue ter o destaque que ela quer, e aí essa semana ela deu uma declaração, né, Dani? Falou para o Estadão lá que ela queria um gabinete para ela. Só que ela acabou cometendo algumas inconsistências, né? Ela falou que ela não queria ter o papel da primeira-dama como outras primeiras-damas que só falam de batom. Disse que a primeira-dama dos Estados Unidos tinha um gabinete, então ela também deveria ter, segundo inconsistência. E ela disse que nunca participou de reuniões oficiais, né? Mas, Dani, antes de eu falar aqui o que eu penso, eu queria te ouvir. E aí, a Janja merece um gabinete para chamar de seu, um palácio para chamar de seu? Começou quente, hein, Deise? Uma boa tarde, Deise. Uma boa tarde a toda a equipe aqui da Pavivil. Obrigada por todo o apoio que vocês nos dão sempre. E, claro, obrigada por todo o apoio também de vocês que estão aqui na audiência conosco. Não se esquece do like e de compartilhar a live de hoje. Bom, Deise, se a Janja merece um gabinete. Olha, nós poderíamos falar, em primeiro lugar, das ex-primeiras-damas, não é? E aí eu vou começar, por exemplo, com a Michele Bolsonaro, não é? Porque, querendo ou não, muitos colocam como um nome polêmico, mas a Michele, ela tinha um projeto muito concreto e específico, não é? E que ela foi e levou à frente esse projeto porque era um tema que ela tinha familiaridade, que ela sabia dos problemas que corriam, então ela escolheu aquele tema e foi, e seguiu. A Marcela Temer, por exemplo, que não teve tanto holofote, né, e ela buscava realmente ser mais reservada, tanto que teve aquele artigo polêmico, não é? Como é que Bela, recatada e do lar. Bela, recatada e do lar, exato. Mas o que poucas pessoas sabem é que ela também teve um papel no governo Temer, né? E o tema que ela escolheu tratar ao longo do governo Temer foi justamente com relação à infância. Então ela pegou sim alguns projetos, né, e esteve à frente como uma figura simbólica mesmo, e levando a algumas políticas públicas, não é? Mas mais com esse caráter de representatividade, não é? Que eu vejo que ela manteve mais isso, uma linha mais contida, mas teve sim a sua participação no governo Temer, ainda que as pessoas não tenham acompanhado ou não saibam disso. Nós tivemos, claro, também a Ruth Cardoso,
que, olha, era uma Maravilhosa. grande mentora ali no governo do Fernando Henrique Cardoso, isso ninguém pode negar, não é? Vários grandes projetos na área, não é, de políticas públicas aqui no Brasil, foi ela, não é, que elaborou, digamos assim, que realmente fez, principalmente não só a questão de projetos assistenciais, mas que eram projetos que iam além do assistencialismo, eram projetos que visavam o desenvolvimento de fato. E era realmente uma grande intelectual. De fato, a gente não pode negar a participação, não é? A altivez da Ruth Cardoso no governo do FHC. E olha só que curioso, da última vez que eu estive na Espanha, eu entrei num restaurante lá, Daisy, e eu comecei a comer. Eu tenho um amigo que adora essas tuas histórias. Charles, mandar um beijo pra ele, mas ele vai falar, eu adoro as histórias da Dani. As histórias doidas da Dani, né? Aí eu sentei lá no restaurante, nem não conhecia aquele em específico. Aí chegou um senhor que parece que tinha me ouvido falar português, né? Aí ele parou. Você veio do Brasil? Você é do Brasil? Eu falei, sou, né? Já com medo. Sou. Aí ele falou, sou Argentina. Aí ele falou, eu trabalhei com a FHC, junto com a Ruth Cardoso, era do cerimonial. Nossa, e ele é dono daquele restaurante, né? E aí ele me mostrou as fotos com a Ruth Cardoso, com a FHC. E aí eu mostrei para ele que eu tinha uma foto com a FHC, que ele foi dar uma palestra lá na faculdade que eu dava aula, né? Aí a gente ficou trocando, aí ele falou, nossa, eu tenho um respeito tão grande pela Ruth Cardoso, pela figura, a representação que essa mulher tinha naquele governo era de uma respeitabilidade e admirável internacionalmente. Agora voltamos para Janja. Daisy, talvez você possa me responder com clareza. Qual é o projeto da Janja? Aqui a Janja, o que a Janja efetivamente apresentou enquanto prioridade, ou visão, ou projeto. A Marcela Temer, por exemplo, por mais que ela teve essa representação mais contida e discreta, eu poderia dizer assim, ela tinha um foco muito específico, tá? Então ela não saiu daquilo. Agora, qual é o objetivo da Janja? Isso ninguém sabe. Então a Janja, ela se colocou em várias polêmicas, em momentos inadequados também, que o próprio Rio Grande do Sul passou com enchentes, enfim, desastres naturais, e aí teve aquela história dela lá na Índia, que chegou mais exaltada, digamos assim. Então, antes de pensar no gabinete, faltou ela pensar no projeto. Aqui ela veio enquanto primeira-dama. Por mais que ela fale assim, eu não vim aqui para discutir batom. Desculpa, mas qual foi? Qual primeira-dama que discutiu batom? Exatamente, qual primeira-dama discutiu batom? E mesmo se tivesse, ela não tem nada a ver com isso. Exato. Entendeu? E mesmo se tivesse, porque aí, tudo bem, Juju, chegou aqui. A Ju chegou toda de preto. Toda black. Eu já sei qual é o objetivo da Janja. Eu já sei. Então, gente... Isso eu já sei, faz tempo. Então, Ju, eu já vou jogar a bola aqui, que a Daisy começou quente aqui, já falando da Janja, né? E aí eu dei relembrei um pouco das ex-primeiras damas, falei que cada uma tinha um foco, né? Cada uma tinha um objetivo. Outros maiores, outros menores, mas nenhuma deixou de ter uma determinada representatividade. Agora, a Janja, ela já quer um gabinete. Mas ninguém entendeu exatamente a que ela veio, ou o que ela propor, ou o que ela quer propor, porque até agora ela não propôs nada de concreto, efetivamente. Qual é a linha? Onde que ela quer atuar? Não é? Qual é o propósito da Janja? Então, são duas coisas aí. Primeiro, para propor uma coisa de concreto, efetivamente, ela precisaria sentir que ela tem espaço, inclusive partidário e político. Eu acredito que ela sinta que ela não tenha. Sim. Ela tem. Ela está tentando impor um espaço, né, Ju? Ela está tentando conquistar, exatamente. Conquistar e impor, porque hoje eu acho muito difícil a gente achar
inclusive nos núcleos progressistas de esquerda, que se dizem a favor das mulheres, normalmente, né? Porque esse é o discurso proclamado. A Deise já puxou minha orelha aqui várias vezes, né? Perguntando se era isso mesmo, ou se só se tratava de um discurso. Então, hoje eu acredito que seja um discurso. Ela está tentando se colocar de fato. Só que, assim, é um modelo um pouco antigo de política, né? Porque ela ainda faz política sendo uma extensão do esposo, como muitas outras mulheres se colocam, que é uma prática de familismo que vem de gerações e de esposas e maridos também. Então, ela nunca teve uma pauta própria, efetivamente. Pode ser que ela tenha e surja, mas ela quer alcançar o espaço político. E eu acredito, sinceramente, já falei aqui, agora nem sei mais qual que é a minha câmera aqui, que eu já tô... A 1, mas vou nessa. Tá, então, porque é o seguinte, o Lula, ele é uma figura que é incontestável dentro da esquerda, mesmo entre os homens. Então, eu tenho começado a achar que até os homens que se colocam como progressista ou de esquerda têm medo, uma paura, assim, um desconforto, até de se colocar como homem, mesmo como macho, temendo a reação do Lula, né? De se colocar como uma liderança específica. Então, ela é uma extensão. É um retrato da sociedade brasileira, incluindo a esquerda. Sabe por quê, gente? As meninas da Câmara, as meninas de esquerda, elas estão sendo acossadas diuturnamente. E os companheiros delas também não as defendem, mesmo os companheiros delas de partido, né? E tudo que foi feito já em relação à mini-reforma para tratar sobre as cotas das mulheres no ambiente legislativo, foi inclusive compactuado com os próprios partidos de esquerda, com o próprio PT e outros partidos de esquerda, para retirar os 30% de cotas e mandar para a federação. De novo, se a gente tem a maior parte das federações que são de centro-esquerda, eles minam todas as candidaturas femininas. E a gente tem visto isso paulatinamente. E o Intercept Brasil, hoje, que eu vi vindo para cá, que é um dos comunicadores, né, de esquerda no ambiente digital, fez uma super discussão sobre o Fórum de Teresina, falando da misoginia dentro da própria esquerda. Então, existe uma misoginia pura dentro da própria esquerda. Isso a gente não pode deixar de encarar. A Janja é uma extensão do Lula, é o que ela pode ser no momento. E tá ok, vamos ver até onde chega. Mas, Ju, desculpa, Deise. Ju, mas enquanto primeira-dama, você me diga se eu interpretei errado. Né? A Janja, ela não quer se posicionar como primeira-dama. Ela quer, na verdade, se posicionar politicamente para entrar numa campanha eleitoral. É isso? É isso, mas é mais do que isso. Ela quer se posicionar com autonomia. Ela não quer dizer que ela é uma extensão do esposo, embora hoje ela seja. E na conjuntura atual, dentro do ambiente institucional progressista, é muito difícil que uma mulher consiga essa autonomia se não for uma extensão dos seus próprios esposos. O que eu acharia justo se fosse haver uma candidatura feminina no momento atual, por todos os trabalhos prestados, por exemplo, dentro da centro-esquerda, seria Gleisi Hoffmann. Vixe, por exemplo. Entendeu? Mas ela não é uma extensão. Não. Ela construiu isso o seu de fato, não é uma extensão. Entendeu? Mas aí a mulherada vai como pode, vocês estão percebendo? Sim. Cada uma vai como dá. Eu acho que a Janja, ela tem um ponto ruim, que ela tenta impor a presença dela. Ela, nesse discurso que ela fez aí, que ela falou das primeiras damas, que ela queria um gabinete, ela cometeu algumas inconsistências. Assim. Primeiro, eu até falei disso nas minhas redes sociais. Primeiro, ela falou que a primeira-dama dos Estados Unidos também tem um gabinete, então ela também quer um. A gente sempre fala, né, nos estudos acadêmicos, é claro que existem estudos acadêmicos que comparam Brasil e Estados Unidos, mas como sociedade é muito difícil tu comparar um país de primeiro mundo com um país de terceiro mundo. Sim. A inconsistência vai acontecer. E aí a Janja pecou por falta de conhecimento. A primeira-dama dos Estados Unidos, ela tem um gabinete, mas ela também tem funções, então ela não tem só o bônus. Isso está na Constituição americana, acho que do ano de 1897 ou 57, alguma coisa assim. Então, a primeira-dama dos Estados Unidos, quando o marido assume, ela
ela tem que decidir se ela vai exercer esse papel de primeira-dama. Então, ridículo, mas na Constituição está escrito que a primeira-dama ela vai escolher as louças dos jantares, ela vai receber os chefes de Estado. Então, ela tem o gabinete, mas ela também tem essas funções. Aqui no Brasil não se diz nada em relação a isso. Então, a Janja quer um gabinete porque quer um gabinete, a justificativa dela é completamente equivocada. Um outro ponto, ela falou também nessa entrevista que ela não participou de reuniões de tomada de decisão do governo. Numa reunião, há 2 semanas, ela falou que participava, sim, que ela tinha poder de decisão dentro do governo. Então, assim, segunda inconsistência. E a terceira, quando ela fala que as primeiras damas só falam de batom, eu não vi nenhuma primeira-dama falar de batom. A maioria delas teve trabalhos assistencialistas muito fortes. A gente não pode nunca... Esse é o problema de não olhar para a história e não olhar para trás. A gente não pode nunca esquecer do papel da Ruth Cardoso, que começou com um Bolsa Escola no governo Fernando Henrique Cardoso, que deu origem ao então Bolsa Família. Então, a Ruth Cardoso nunca falou de batom. A Marisa Letícia era uma mulher discretíssima, nunca falou de batom. E nenhuma das primeiras damas. Então, o reducionismo vem da Janja. A Janja acaba cometendo aquilo que ela está tanto lutando. Posso falar? Claro. Posso falar uma coisa? Por favor. Eu adoraria ser primeira-dama e só falar de batom. Eu tô cansada do meu trabalho. Pegar ônibus, metrô. Assim, ó, mestrado, doutorado, aula. A CAP escutando tua verba. Isso, exatamente. É graduação, é pós, é trabalho. Eu quero falar de batom, eu quero ser primeira-dama e falar de batom. Ou então, primeiras damas, coloquem o currículo de vocês aí na mesa. Vocês querem ser uma extensão, vocês querem ser primeira-damas? Coloquem aí na mesa. Vamos ver até onde leva a política. Vamos ver até onde vai o discurso da centro-esquerda, do progressismo, da autonomia da mulher. Vamos colocar na mesa, gente, o que é real, o que é narrativo, o que é imaginário. Vamos falar de batom? Eu quero só falar de batom. Tá na moda Pronto. com glitter agora. Com Já que o glitter, Fabinato vai viajar, vou pedir pra ele trazer. rímel, sapato. Quero só falar disso, porque o restante, ó, meu dever tá cumprido. A Janja tá... Assim, a gente já falou sobre isso em alguns programas e é até ruim falar, mas a Janja está deslumbrada com o poder. Ela está completamente deslumbrada. Até ela conhecer o Lula, quem era a Janja na história, né? Talvez agora ela vire uma nota de rodapé, né? Se ela lutar muito, ela pode virar uma nota de rodapé. Mas ela está deslumbrada e a gente sabe que ela está causando desconforto no governo. Aí ela falou assim, mas tem ministro que não foi eleito e é ministro. Mas foi nomeado. Tu não foi nem nomeada. O que tá querendo tumultuar? E as informações de bastidor de poder, elas dão conta de que a Janja tá causando incômodo. E aí entra nisso que a Gil falou. As pessoas não batem de frente com ela, porque, é a mulher do presidente, caramba. Vou fazer o quê? Eu vou ficar quieto aqui e vou tolerar. Mas assim, se coloque no seu lugar. Tu não precisa estar lá atrapalhando as decisões do governo para ser uma peça importante. Mas do jeito que tá, assim, eu não vi ainda uma notícia positiva em relação à Janja. Tudo que ela faz sai atabalhoado, o tiro sai pela culatra, então te reposiciona, sabe? Para de querer ser protagonismo numa história que o protagonista é o teu marido. Exato. Eu também tenho essa interpretação, Deise. Eu vejo, sim, que existe esse certo deslumbre com relação ao poder, não é? Porque o que eu vejo é o seguinte, que tem o marido dela, que é o presidente do Brasil, e ela se vê como uma extensão desse poder. Ela mesma, Ju, eu vejo que ela mesma se vê como a extensão do poder do Lula. E com essa capacidade que eu acredito que de fato tenha, de acabar tendo uma certa, como eu posso dizer, me fugiu a palavra, mas uma certa influência, acho que essa é a palavra certa, com relação às decisões do Lula. Então, eu não vejo que ela queira entrar na política da forma assim, bom, eu tenho um projeto concreto, eu quero fazer algo e eu quero mostrar isso primeiro para a sociedade. Exato. Eu vejo mais que ela quer se impor por conta desse deslumbramento e dela se ver como essa extensão do próprio poder que o presidente tem, ou imagina ter, né? Não, e Dani, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu não votei na esquerda, mas quando o Lula assumiu, uma das primeiras pautas que apareceram pra gente, que é cientista político, foi justamente o papel da Janja, porque uma das primeiras declarações que ela disse foi de que ela não seria uma primeira-dama normal. E não tá de fato. Então, mas eu fui uma das primeiras a defender, deixa ela, sabe? Dá o tempo dela e ver o que ela vai fazer. Porque assim, começar a criticar a mulher, assim,
sem nem ter virado o governo, sem nem ela ter tido tempo de respirar? Não. E falei isso em todos os veículos de imprensa, deixa ela atuar e aí a gente analisa e não tem que falar da roupa dela, não tem que falar do cabelo dela, isso é outra história, sabe? Aí deixa ela com ela. Mas assim, ela acabou dando margem para aqueles que não gostam dela, né? Ela deu toda a munição. Assim, eu fui uma pessoa que defendi pra caramba, mas agora tu olha assim, não tem o que dizer da Janja. A Janja está se perdendo. Mas, de novo, sabe o que é o mais difícil? O núcleo de esquerda, normal, o núcleo, o centro duro de esquerda é extremamente misógino. Eu tenho certeza disso. É muito misógino. Então, ela vai batendo até onde ela chegar, eu acho. Ela vai Você acha batendo, que isso é uma reação com relação à misoginia dentro da própria esquerda, que possivelmente também. ela sofre no meio disso? Um pouco também, acredito que sim. Um pouco também. Porque trabalha-se, existem muitos grupos da sociedade civil organizada que têm uma interlocução com os próprios partidos, com as próprias lideranças de esquerda, e que elas não se desenvolvem. E novamente, hoje, vindo para cá, ali uma notícia no Intercept Brasil, você pega os principais formadores de opinião, se colocam democratas progressistas, eles estão a favor assim, das mulheres, mas como narrativa, não é real, não é uma concretude. É o politicamente correto, né? Exatamente. Tudo que a gente viu em relação à colocação das funções das mulheres nos ministérios, em outras posições que elas estão altamente qualificadas para se colocar, depois elas foram caindo. Eu entendo que o governo esteja aí pressionado em muitos aspectos pelo Centrão, mas ou faz ou não faz. Pelo menos a Janja, ela tem o benefício de ter um esposo leal. Isso eu acho muito legal, porque eu acho que o Lula é realmente leal a ela, ele não puxa o tapete dela, ele dá espaço para ela agir, né? Só que em torno do Lula, como ele é uma figura muito forte dentro desse grupo representativo, ninguém peita, ninguém fala nada, todo mundo quer ser o Lula, todo mundo quer ser abençoado por Lula e ninguém defende as suas próprias mulheres. O que tem mulher, de depoimento de mulher que já passou por todo tipo de problema, que foi defenestrada por figuras de esquerda. Gente, para a gente mudar de pauta aqui, assim, com todo o meu respeito, boa sorte a Janja, espero que ela consiga fazer o que ela deseja, mas dentro dos limites de quem ela é, né, não extrapolando esses limites, mas para a gente finalizar, e aí a gente vai para um outro quadro, que é o Sala Escura, que a gente vai falar justamente se é possível separar a obra do artista, já que somos todos tão ilibados. E o Enem, hein? Vocês lembram quando o Haddad era o ministro o ministro de Educação, que vazou questão do Enem à torta e direito, aí teve a tal da história do kit gay. O Haddad foi um péssimo ministro da Educação, né? Eu tenho muito respeito por ele, eu acho que ele é um baita de um acadêmico. Acho que a tese dele, se eu não me engano, quem estava na banca foi o Miguel Chaya. Se eu não me engano, o marido da Vera Chaya, lá da PUC. Acho que o Miguel estava na banca dele. E é um excelente acadêmico, assim, mas frente ao Ministério acho que ele foi muito ruim. Frente à Prefeitura também. Mas eu defendo ele frente ao Ministério da Fazenda, porque eu acho que o Haddad está tentando fazer o impossível nesse governo, né? Então, assim... Mas e aí, o que vocês acharam do Enem? Completamente ideológico. Eu vi o Alessandro Negão falando assim, daquele jeito dele, mano, vou te dar uma dica para a redação do Enem. Pensa como a esquerda que você vai passar. É isso, né? Porque a redação do Enem, a prova do Enem defenestrou o agro, né? O agro é a pior coisa do Brasil. E aí, como é que fica isso? O que vocês acharam? Quero ouvir a Jo aqui, porque essa pauta já rendeu bastante aqui. Vai, vamos finalizar e vamos falar. Não, então, eu vou falar muito rapidamente. Olha, a pergunta primeira eu achei interessante, da redação, né? Aqui o Caetano Veloso nem errou? Não. Sobre a obra dele? Não, a prova escrita, o acúmulo de funções da mulher pelo trabalho não remunerado, né? Que é o trabalho doméstico. Sim. Então, isso de fato existe, é um fato. Isso, assim, eu vou defender as meninas de esquerda agora, porque a primeira vez que eu escutei isso foi no ano passado, da Carina Vitral, inclusive, e com a participação da Samia Bonfim, mas foi a Carina Vitral num evento que nós fizemos sobre mais mulheres na política,
que participaram mulheres de esquerda e de direita, e ela falou claramente sobre isso. Depois eu vim a conversar com uma moça de um outro grupo de sociedade civil, que disse que dentro da casa dela, com o marido dela, eles organizaram uma forma, ela chama Cris, ela é do GIB, de que ela teria um salário para exatamente fazer todas as funções da casa. Então eu acho justo, porque, de novo, a misoginia, a falta de consideração com o trabalho da mulher, com o desejo, com a sua ambição, ela é muito grande da parte do homem. Só interessa o horário deles. É como se a gente não tivesse horário, né? Se a gente não tivesse horário. Ju, Então, o tema da redação foi assim. Reflexão. A gente estava aqui com a Madá, né, no Tá, dia desse que saiu a notícia. E o tema é o seguinte: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Aí a Madá falou assim: eu dou um braço, quando saírem os resultados, das redações, de que a maioria achou que é cuidado de idoso. Será eu que acho que isso? sim, eu acho que sim. Então, sabe que vamos ver, pode ser. Quando eu prestei vestibular, teve uma polêmica, acho que foi um ano depois. Quando eu prestei vestibular, o tema da redação foi Tiririca. Eu nem lembro que sou mais velha. Foi Tiririca, e eu lembro que teve uma polêmica, acho que uns 2 anos depois, lá no Rio Grande do Sul, no vestibular da URGS, era para escrever sobre lazer, e as pessoas entenderam laser. Ai, meu Deus do céu. Laser e Tiririca. Então, agora, o que a gente fala com as pessoas se elas não entendem nem o que elas leem, o que a gente fala, né? Mas não entendem, Não é? Cada um entende o que quer. Nossa, é um problema sério. Agora, assim, então isso eu achei legal. Eu até entendo que pode ser em relação ao cuidado de idoso, mas achei legal. E, de novo, defendendo as meninas. Agora, a questão do agro, para mim, já está mais que claro que a gente fala isso há muito tempo, que era já, assim, sei lá, desde o início do governo, para tentar apaziguar esse choque, né? Até porque é o governo que mais sofreu com invasões de sem terra desde o seu início também, não é? Então, lá o Paulo Teixeira, né, que é um ministro que cuida desses assuntos, sofreu muito com isso. Não estou falando que não é para defender o MST, o pequeno agricultor, mas essa ideia ainda de continuar acabando com o agro, sendo o principal motor a força motriz da sociedade brasileira, totalmente ultrapassado. Você sabe? Aí concordo. É uma... Como é que fala? É pior do que isso. Manipulação ideológica. Faz uma lavagem cerebral. Lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Lembrem só, o que é o Enem? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Para que serviria, ou deveria servir o Enem? Para você avaliar o ensino médio, para avaliar como esses alunos chegaram ao fim do ensino médio, como está a preparação desses alunos. Mas o que aconteceu? Antigamente, poucos alunos iam fazer o Enem, porque não tinha uma importância. Por que um aluno, logo que está saindo do colégio, ele vai querer realizar esse exame? Então, não se tinha uma adesão. E aí, o que veio, se eu não me engano, foi o Haddad que fez isso, que colocou o Enem como uma porta de entrada para as universidades, tá? A partir daí, você começou a ter uma adesão dos alunos ao Enem, justamente por ser uma porta de entrada para as universidades, ou seja, você já tirou, tá, o objetivo central do exame, que era efetivamente você avaliar o ensino médio. O objetivo passou a ser entrar na universidade, e não mais avaliar efetivamente o ensino médio. Então, ao longo do tempo, nós fomos tendo esse tipo de transformação do objetivo do próprio exame. Então, nós não temos mais o objetivo central, que é efetivamente avaliar esse ensino, mas ainda é visto como uma porta de entrada para a universidade. Isso vai se fortalecendo ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo as questões, ano após ano, elas vêm sim sofrendo com essa questão do viés. Não é mais você avaliar se o aluno efetivamente sabe a matemática, sabe o português,
sabe, física, química, enfim. Não é para que você tenha ali uma avaliação final. Não. Então, passou sim a ter critérios ali de questões ideológicas, justamente com essa visão das universidades. Né? Ô, Deise, Dani, só uma perguntinha final, que a gente sempre conversou em outra emissora, inclusive. Se foi o governo que se elegeu com a pauta de acabar com a fome, como é que pode querer acabar com o agro? Alguém explica isso? A pergunta de $1 milhão. Tem alguma explicação? Eu, nesse momento, só dou graças a Deus por ter feito minha redação sobre tiririca. Se eu Então, sobre o laser. Sobre o laser. A do laser eu não peguei, né? Eu fui no tiririca, graças a Deus, volta tiririca para redação. Enfim. Gente, só para lembrar vocês, comentem aí no chat, deem o like, compartilhem, isso é super importante pra gente. O melhor comentário, a gente vai sortear esse livro aqui sobre a história do Jair Bolsonaro. Para quem não sabe, o meu pós-doutorado foi sobre o Bolsonaro. Eu fiz uma crítica ao governo dele aqui nesse livro. Eu li os 27 anos de discurso dele na Câmara dos Deputados, né? Foi o tema do meu pós-doutorado, então eu li todos os discursos dele. E eu fiz uma análise aqui nesse livro, uma análise crítica, metodologicamente como ela tem que ser sobre o governo Jair Bolsonaro. Todo o trabalho que está aqui, ele foi aprovado em revistas científicas, então não é achismo, tá? Tá tudo aceito por revistas acadêmicas A e B, né? A gente vai sortear esse livro aqui. Eu acho que, modéstia à parte, assim, eu terminei esse livro num período muito ruim da minha vida, né? Foi quando minha mãe tinha falecido, mas eu acho que eu fiz uma contribuição muito científica sobre o que foi o governo Jair Bolsonaro, né? Então a gente vai sortear, então comentem aí no chat. E já que a gente vai mudar de quadro, a gente vai para o quadro Sala Escura, também comentem aí no chat o que vocês querem que a gente fale aqui, porque hoje a gente vai pegar um tema que é bem polêmico, que foi o que a gente viu lá nas redes sociais. Também sigam o nosso Instagram lá, o Politiqueens. Pô, a gente tá agitando pra caramba lá, fazendo um maior trabalho. Sigam a gente lá, Politiqueens, @Politiqueens, o Twitter também, a gente tá sempre lá nas redes sociais. E a gente fez uma pergunta lá se era possível separar a obra do artista. O Pablo Picasso, ele falava que a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. E por que a gente trouxe esse tema aqui hoje? Porque a gente tem visto constantemente as pessoas, e a Ju vai falar muito disso depois, cancelando as outras. Então, por exemplo, o Pavinato semana passada, postou uma foto com a Alcione, defenestrado. Meu Deus, como que ele conversa com a Alcione? Como que a gente conversa com a Ju? Né? Como? Como que a gente tá aqui? A Ju não me matou ainda? Meu Deus, a Ju não me matou. Sabe? Então, assim, as pessoas, elas estão fazendo uma cultura de um cancelamento e elas estão confundindo as coisas que não tem que confundir. Se a gente for pensar nesse tom, a gente não consome mais nada. Quando a gente estava montando a pauta aqui para vocês, eu não sei se eu posso falar que foi a Mafê, mas a Mafê falou no grupo ali, cara, então assim, vai morar numa fazenda sem internet, sem celular, vive do que tu planta e pronto, porque a gente realmente não pode consumir mais nada. E a gente fez uma enquete no Instagram perguntando se era possível separar a obra do artista. E as pessoas responderam, a maioria respondeu que não tem como separar. Então eu vou dar um histórico para vocês, só para a gente entender as coisas aqui. Vamos lá. Um dos maiores poetas que já pisaram no planeta Terra, Rimbaud, que é contemporâneo do Oscar Wilde, inclusive que para mim o Pavinato é a reencarnação do Oscar Wilde. Assim, não tem o que tirar, mas o Rimbaud, que tomava altos porres de absinto com Oscar Wilde, saía de lá completamente carregado, não sabia como tinha saído dos bares. O Rimbaud era traficante de armas. Heidegger, que é um dos maiores filósofos alemães de toda a história, foi um apoiador do nazismo. Inclusive, Heidegger teve um romance com a Hannah Arendt, que era judia. Então, muito se especula se a Hannah Arendt flertou com o nazismo, uma das maiores filósofas também de toda a história. Hugo Boss também fazia os uniformes, né? Exato. Nossa, eu tinha esquecido. Hugo Boss. Boss. A Porsche, a Volkswagen, então se tem teu carrinho da Volkswagen aí, apoiaram o nazismo. A Volks, inclusive quem acompanhou o nosso Instagram ali, a Volks promoveu a arianização das suas fábricas. Inclusive eu já falei desse livro aqui, leiam Bilionários Nazistas. Roland Barthes, quem fez comunicação, não passa pela faculdade de comunicação se estudar Roland Barthes. Roland Barthes era um louco. Era um louco, apaixonado pela mãe, mas apaixonado no pior sentido
e se atirou na frente de um carro quando a mãe morreu, porque ele não suportou viver sem esse amor. Derrida vivia nos bares aí, a sodomia era uma coisa muito pouca perto do que Derrida fazia. Woody Allen, para a gente falar de pessoas mais contemporâneas, o Tarantino, que eu sou apaixonada, né? O Tarantino foi acusado pela musa dele, Uma Thurman, de promover excessos durante o set de filmagem de Kill Bill, né? Que pra mim é uma das maiores obras do cinema, né? Sou apaixonada por Kill Bill. Aliás, meu macaquinho de triatlon é uma homenagem ao Kill Bill. Então, assim, é muito difícil tu separar a obra do artista. Por exemplo, eu sou apaixonada por Nando Reis. Fez o L até a tampa, né? Aí tu não vai consumir, sabe? O que tu vai fazer? Tu não vai consumir mais nada, tu não vai ter... Eu contei essa história para as gurias aqui, o Steve Jobs, né, da Apple. O Steve Jobs, uma vez o Bill Gates chegou, esse diálogo é super conhecido, o Bill Gates chegou lá na garagem que o Steve Jobs empregava os funcionários dele lá na construção da Apple e falou assim para os funcionários do Steve Jobs: eu contrato vocês... Peraí, eu me empolgo com esses assuntos. No último programa eu derrubei um copo d'água. Meu marido tá rindo até agora de mim. Dessa vez eu fiquei longe. Mas o Bill Gates chegou para eles e falou assim para os funcionários do Steve Jobs: eu contrato vocês pelo mesmo preço, pelo mesmo valor que vocês ganham aqui com o Steve Jobs. E aí o funcionário falou assim: então qual é a diferença? E o Bill Gates disse: eu não bato em vocês. Porque o Steve Jobs batia nos funcionários. E a gente sabe que ele não é nenhum exemplo de grande... empreendedor amante das pessoas que estavam abaixo dele. Então, a J.K. Rowling, que eu coloquei aqui, que é a escritora do Harry Potter, acusada de transfobia. Karl Marx batia na mulher, mas batia pra caramba. Aí é fácil falar de comunismo, né? O Manet, eu até coloquei uma pintura do Manet aqui. O Manet, quando lançou uma pintura dele, que tinha uma mulher nua, foi um escândalo. Acabaram com o Manet, tira esse cara, ninguém mais vai ver as galerias com as obras dele. Então, é muito difícil tu separar a obra do autor, como se todos nós fôssemos personagens ilibados, ninguém aqui tem um defeito, ninguém, nossa, ninguém faz nada errado, somos santos. Aqui todo mundo é Madre Teresa de Calcutá, que até essa sofre cancelamento. E aí, gurias, dá para separar a obra do artista? Vocês falem aí no chat. Dá para separar a obra do artista? Agora a Dani já falou pra caramba. Olha... Eu amo, vocês vão escrever um livro. É bem difícil. Não é uma pergunta fácil, Daisy. Não é, né? Não é. Porque, assim, quando a gente para analisar, bom, eu acho, por exemplo, os ternos do Hugo Boss Maravilhoso. A cueca aqui. Maravilhoso. Você sabia que um tempo na Câmara, há uns anos atrás, eu acho que talvez em 2010, mais ou menos, estava na moda, né? Todo mundo queria vestir o Hugo Boss. Isso, é verdade. Tem aquela frasinha clichê, né? Não conheço os seus ídolos de perto. De perto, é verdade. Bom, você chegou a citar, não é, vários artistas, enfim, produtos que nós utilizamos. É muito difícil quando a gente fala, por exemplo, apoiou o nazismo, ou bateu na mulher, ou era, por exemplo, pedófilo, não é? Tem artistas também. Desembargadores, né? É verdade, tem todo isso. Mas eu acho assim, quem comete crime, por ele tem que pagar. Exato. Tá? Isso é um fato. Nós, enquanto sociedade, podemos colocar a nossa opinião, não é, contra determinados comportamentos. Mas eu também sou contra essa questão que você levantou, dessa política de cancelamento. O que acontece, o que eu vejo hoje, claro, seria excelente, é que a Madeleine não pôde vir hoje, né, mas seria excelente porque ela tem o livro Cancelando o Cancelamento, né, alguém que estudou profundamente, tive a oportunidade, eu fiz o curso dela, li o livro dela, assim, que ela realmente... aprofundou os estudos com relação a isso. Mas o que eu observo também é que as pessoas, elas são levadas pela onda de ódio. Tá? Então, elas vão, naquele momento, elas nem pensam, tá, o que pode acontecer. Então, você vai lá, você quer colocar a sua opinião de qualquer jeito e normalmente vai ser atacando a pessoa em si. Então, eu acho que a gente chegou num ponto da nossa sociedade, especialmente por conta dessa onda de rede social, a forma que nós nos comunicamos, da gente parar, né,
e começar a pensar antes de fazer essa interlocução na internet, né? Como você quer se portar? Como você quer realmente entrar na onda de ódio ou se posicionar ou colocar o seu posicionamento contra determinados temas? Porque, por exemplo, com relação a essa foto do Pavinato com a Alcione, eu vi vários comentários absurdos. No entanto, eu também vi críticas ali que não foram na pessoa nem do Pavinato e nem da Alcione. Quando eu falo que não foram na pessoa, não foi no sentido de xingar, ou você é comunista, ou isso, ou aquilo. Não, a pessoa simplesmente colocou, olha, eu não concordei com o posicionamento da Alcione, não é porque eu acredito que no passado aconteceu isso, nós poderíamos ter avaliado dessa forma, e eu não entendi como e por que ela se posicionou dessa forma, não é? Portanto, eu não consigo mais consumir as músicas, não consigo mais ouvir, porque me traz toda essa lembrança. É direito dela também, tá? Porque às vezes você também pega um asco ou não entende o porquê a pessoa tomou essa decisão. Não é porque nós não estamos uma da vida da outra, não é? Nós não estamos no lugar do outro. E eu sempre tento fazer esse exercício de reflexão quando, por exemplo, eu tô com a Ju ou eu tô com uma amiga que fez o L. Eu sento com ela e eu fico assim, tentando, sabe, meio que estudar por que você fez isso. E juro, eu fico tentando entender, porque se nós não entendermos o outro, o porquê o outro chegou a esta decisão, como é que a gente vai parar para refletir tudo o que aconteceu e tentar fazer o novo, e tentar trazer uma nova perspectiva? Não é? Que possa adentrar essas angústias que a gente não acessa sem dialogar com o outro. Que eu não acesso com a Ju se eu não dialogar com ela. Você quer expandir como? Alguém ali no chat perguntou assim, se a gente não fizer essa separação, o que vai mudar? Eu acho que se a gente fizer a separação, a gente não consome mais nada. Se a gente conseguir entender o que levou o outro a propor isso, a gente faz isso que a Dani está falando, a gente se coloca no lugar do outro, e se propõe a refletir, porque, de novo, tudo é política e democracia é dissenso. Se a gente não ouvir o contrário, não pensar, não se colocar um pouquinho no lugar do outro, a gente não vai conseguir formar república nenhuma, democracia nenhuma. Eu dou um exemplo, por exemplo, eu acho impossível alguém olhar uma obra do Picasso, como a gente vai falar aqui, o Guernica, e não se comover com aquilo. Eu acho impossível tu ler Heidegger e não parar para pensar naquilo que ele propôs, concordando ou não. Hannah Arendt, da mesma forma. Mas tu tem que ter as posições contrárias também, porque senão tu não forma pensamento. E eu vou te dizer, sabe por que eu passei a fazer esse exercício também, né? E as pessoas sentam e a gente começa a trocar uma ideia, Daisy, porque eu fico pensando assim, meu Deus, essa pessoa devia estar numa angústia muito grande para fazer o L depois de tudo que aconteceu. E aí eu quero tentar acessar quais são as angústias dessa pessoa, onde que ela quer chegar, sabe? Qual é o pensamento dela? E aí eu tento colocar os meus também. Ou será que a minha angústia era maior? Né? E aí a gente tentar, porque se nós não fizermos esse exercício, o que vai sobrar é a polarização e o ódio. Eu acho que ninguém quer viver com base no ódio, viver com base em polarização. Sabe qual que seria a melhor coisa para a gente sair da polarização? Puxando para o meu lado, né? Do progressismo, digamos assim. Acredito que definitivamente o progressismo deveria assumir, inclusive a esquerda, que adora o capital. Adora, ama o capital, quer o capital, gosta do luxo. Tô falando sério, todos os meus amigos me conhecem por essa posição. Não mais fazer um meia-culpa de nós, como nós somos. Foi o que o Piotr falou aqui, né? Remontar séculos e séculos passados. Até acredito que a ideia do Marx em relação à Revolução Proletária, hoje ela se aplica, vai ter gente que vai me achar doida, tá? Mas hoje ela se aplica em muitos aspectos pela viés do empreendedorismo. Não desse empreendedorismo que consome todo o tipo de pessoa, né? Que a pessoa não chega a lugar nenhum, que como se fosse uma característica pura, uma feta tá rindo, mas da meritocracia. Tô falando sério, gente, peraí.
que falasse só da meritocracia, não é isso, não. O que é revolução proletária? O que é ser dono do meio de produção? O que o empreendedor faz? Ele não é dono do meio de produção dele, de certa forma? Só que ele começa de um patamar absolutamente baixo. Ele não tem nem sequer dinheiro para investimento, ou seja, ele não tem infraestrutura para realizar uma autonomia frente ao sistema que está imposto de elites. E é como foi, na minha perspectiva, na Rússia, com o czarismo na tentativa de passagem para o comunismo. Por que nunca deu certo? Porque não tinha infraestrutura. Então, um empreendedor moderno, muitas vezes, não dá certo, que é um tipo de revolução também, né? Ou é o cara que já está muito ferrado, que não consegue espaço no mercado de trabalho com uma CLT, enfim, com todos os direitos que foram conquistados, e aí tem uma parte positiva pela esquerda, só que ele vai tentar. Por quê? A gente já sabe que o mercado tem uma reserva. Existe reserva de mercado, não é todo mundo que vai estar empregado. A economia já explicou isso. Aliás, todas as vias de educação, eu acredito, economia, sociologia, ciência política, já explicaram os processos do mundo, o que está acontecendo. Agora, o restante, boa parte, é narrativa. E nós somos submetidos a essa narrativa. A população é submetida a essa narrativa e jogada de um lado para o outro, Exatamente. tentando uma coisa ou outra. Eu vi o Tremas nos US, acho que ontem ou anteontem, já não estou lembrada de qual dia foi, mas o Pavinato falando assim, eu pago a OAB, pago a OAB e eu não tenho direito a sequer olhar qual que é o processo pelo qual estou sendo acusado. Então. Quanta gente teve desconto na sua folha de pagamento, tem desconto? Poxa! Eu acho que tem um ponto aqui que é bem importante a gente pensar. Assim, por exemplo, eu até estava conversando lá em casa com meu marido em relação ao nazismo, né? Por exemplo, a Porsche, não que eu seja uma consumidora da Porsche, quem sabe, se vocês derem um like, compartilhar. Mas, por exemplo, a gente estava comentando sobre isso, né? Pô, mas os caras apoiaram o nazismo, como é que faz? E aí o Klaus falou assim, Daisy, a gente tem que confiar no sistema jurídico, que se deu uma punição à altura. E aí ele falou assim, a Porsche foi punida? A Volkswagen foi punida? Não. Né? Tiveram um acordo de leniência ali, os Estados Unidos fez vista grossa, porque interessava para o capitalismo, interessava para eles, né? Então, aí alguém comentou aqui no chat assim, eu deixei de consumir alguns produtos por motivações políticas. Eu também, por exemplo, eu não consumo maquiagem que seja testada em animais, sabe? É uma opção minha. Sim. Mas o que a gente... Eu não consumo, por exemplo, produtos que eu sei que foram derivados de trabalho escravo, por exemplo. Exato. Né? Por exemplo, tem algumas lojas que eu deixei de entrar, porque a gente sabe que tem trabalho escravo. E tá tudo bem, sabe? Tu pode fazer a tua manifestação. O que tu não pode é odiar o outro. Mas cadê os governos regulamentando isso? Porque até em governos liberais democráticos, eles vão regulamentar algum tipo de produção para evitar esse escravismo dentro do tipo de produção. Então, Ju, porque isso também é o que a esquerda defende. Ela quer barrar esse o neoliberalismo exacerbado que não respeita nenhum tipo de protocolo, nenhum tipo de lei, nenhum tipo de regra, escraviza as pessoas. Então, isso é uma coisa muito legal da esquerda também. Só que aí os governos democráticos Ju, que seguem o Estado de Direito... Olha só, Ju, essa questão, o porquê determinados temas ficaram como sendo só de esquerda, não é? Por exemplo, eu sou especialista na questão de tráfico de seres humanos, na questão do trabalho escravo, mas isso sempre foi visto como um tema de esquerda, não é? Mas eu não sou de esquerda. Qual é a minha sempre questão? Olha, a questão de direitos humanos, ela não é uma pauta da esquerda, ela é uma pauta da humanidade. Né? E isso precisa ser visto dessa forma. O que diferencia, por exemplo, vai ser qual é a visão com relação a desenvolvimento, a investimento, o papel do Estado
dentro da sociedade, não é se é para mais, se é para menos. A questão, por exemplo, do trabalho escravo, já existe uma regulamentação, não é? Por exemplo, as empresas, elas são responsáveis por toda a sua cadeia produtiva. Isso quer dizer o quê? Normalmente o trabalho escravo não acontece, por exemplo, dentro da fábrica da empresa X, da marca X. Não, é que eles terceirizam e essa terceirizada terceiriza novamente, que terceiriza. Aí qual é a alegação da grande marca? Eu não sabia, porque não fui eu que contratei. Foram os outros, mas mesmo assim, ela é responsável por toda a cadeia produtiva. É a desculpa do governo, né? Eu Exato. não sabia, né? Quando tem uma coisa errada. Exatamente. Então, aí, sabe o que parece em relação a tudo isso? De novo, eu acredito que deveria haver, assumir mesmo, de fato, estamos no mundo capitalista, Exato. gostamos de tanto recurso, queremos, porque não seria muito mais isso. digno a esquerda, o progressismo, apresentar um discurso, gosto tanto do capital como todo mundo gosta, não é? E vou usar esse capital da melhor maneira possível para promover o desenvolvimento e os direitos humanos. Isso seria o digno. Não, eu não gosto, eu não quero. Eu vou fazer picuinha lá com água, vou fazer picuinha com não sei o quê. E adore, o dinheiro tá aí no bolso. E eu vou te falar, viu? Ó, que você tocou nesse assunto, eu acabei lembrando. Eu tinha falado para vocês do prêmio da ONU que eu recebi, não é? Só que esse prêmio, ele deveria ser entregue pela presidente da República, que na época era Dilma. Sabe o que fizeram? Porque eu venci, na verdade, eram jurados internacionais, e o governo brasileiro não teve qualquer ação dentro desse prêmio. Cancelaram, porque eu não era de esquerda. Cancelaram a entrega do prêmio. Ah, sim. Eu ganhei um prêmio internacional da ONU que deveria ser entregue pelo nosso presidente da República. Eu teria lá a foto com a Dilma, né? Mas paciência, eu tava feliz, porque eu fiz todo um trabalho, era todo um histórico ali que finalmente estava sendo reconhecido. E naquele momento, e ali eu vi, bom, e o que acontece? Aí eu recebi um papel higiênico na minha casa, né? Papel higiênico? Porque mandaram, porque eu liguei, eu tive que ligar no Ministério aí. Vocês cancelaram a cerimônia, mas eu tenho o direito, né? Tinha saído no edital, tá? Mas eu quero a comprovação de que eu ganhei o prêmio. Né? Mandaram uma papelada lá qualquer, e aí eu tive que acionar a ONU, por favor, sabe? Que eu tô por essa situação. Será que vocês podem enviar uma coisa melhor que comprove que o prêmio efetivamente foi dado, porque a cerimônia não vai ter aqui no Brasil. Dani, mas aí, querida, deixa eu te falar uma coisa. Você imagina o tamanho da dor de cotovelo, da inveja de quem passou o tempo inteiro com a cara assim, em livro, achando que fazer aquele discurso certinho, responder as questões do Enem certinho e não ganhou o prêmio? Você imagina, todo esse grupo alocado dentro do próprio governo, isso acontece, infelizmente foi um boicote, claro, contra você. Nem acho que tem a vida da Dilma, tá? Não vem da Dilma, não. Isso aí é o entorno. Exatamente, totalmente viciado. Sim. Mas você sabe, gurias, é claro, é uma questão difícil, mas eu estava pensando aqui, por exemplo, é claro que o tempo vai mudando, eu sou muito contra revisionismo histórico, né? Então, por exemplo, que nem lá no Rio Grande do Sul, estava uma polêmica, a galera querendo mudar o hino do Rio Grande do Sul, que é bem problemático, realmente, né? Sim. Mas assim, é o hino, sabe? Tá bom, de repente se houver uma discussão, a sociedade entender que tá na hora de mudar, né? A Assembleia também, mas a Assembleia tá mais preocupada em controlar o sal que a gente coloca na comida, literalmente. Mas assim, por exemplo, o Oscar Wilde, que eu falo tanto no Oscar Wilde, porque para mim ele foi o escritor da minha adolescência. E eu li absurdamente tudo que foi escrito sobre ele. E eu realmente acho que o Pavinato é o Oscar Wilde. Mas qual é a lição que eu tiro? O Oscar Wilde, no período dele, só para vocês terem uma ideia, os filhos dele, ele se assumiu homossexual, descobriram que ele era homossexual, e ele foi preso, ele ficou na cadeia, onde ele escreveu algumas das suas maiores obras. Ele era apaixonado por um menino mais jovem, que só enrolava ele, história conhecida, mais ou menos. Mas o Oscar Wilde, os filhos dele tiveram que mudar de sobrenome porque eles não conseguiam andar na Inglaterra, porque eles eram hostilizados, porque o Oscar Wilde se assumiu gay.
O Oscar Wilde, para mim, na minha humilde opinião, ele trouxe uma das maiores contribuições sobre a estética que a gente tem na história mundial da literatura. O Oscar Wilde escreveu um livro chamado Retrato de Dorian Gray, que fala sobre como a pressão pela aparência pode literalmente te matar. Isso em 1890, que é um tema que a gente está discutindo até agora. Essa semana teve essa menina que morreu porque fez uma lipo no joelho. Meu Deus do céu. Olha a pressão pela perfeição, né? A gente que é mulher sabe muito bem disso. Teu sapato, teu cabelo, teu botox, tá gorda, tá magra, tá não sei o quê. Isso é toda hora. E o Oscar Wilde foi um dos precursores. Tu vai conhecer a vida dele, tu lê sobre ele, o cara é loucaço, sabe? Loucaço. Mas aí tu tem que saber separar, porque olha a contribuição que ele deu para a humanidade, né? Da mesma forma, por exemplo, Picasso, pô, batia nas mulheres, sabe? Tratava as musas dele igual cachorro, né? Nem cachorro. Então, mas aí sabe o que eu acho que a gente tem Mas que tu tem fazer que separar, também? senão Mas não fazer consome. num outro programa, concordo. Num outro programa, falar especificamente sobre comportamento narcisista, porque existem já especialistas muito aprofundados, inclusive no ambiente digital, sobre o assunto, porque o que acontece? Você falou de figuras aqui, de fato, que tiveram uma baita contribuição com o desenvolvimento da humanidade. Para onde? Da porta de casa para fora. Exatamente. O que são essas pessoas da porta de casa para dentro? São essas pessoas que muitas vezes estão fazendo o que a pergunta do Enem fez na prova escrita. Estão abusando das suas esposas, estão abusando da família, abusam dos filhos. E narcisista tem em todos os aspectos, né? Não tem gênero, não é que é mais homem, mais que mulher. É que assim, a gente passa por uma questão de gênero que ela é histórica. Então aparecem mais casos masculinos, mas mulheres também são narcisistas, né? Em muitos aspectos. E a gente está numa batalha por isso. Eu acho assim, ó, se cometer um crime, que seja punido pela dureza desse crime. Então, mas a maior parte fez no ambiente privado, não é, Deise? No ambiente privado? Nem todos. É que você citou algumas empresas. Das empresas. Não, tirando as empresas, que o professor falou, o professor não, o Piotr também falou, CNPJ, não é CPF. Mas a turma do CPF, não do CNPJ, bateu mais no privado, não bateu? Ou não? Não. Você acha que não? Não foi não, Ju. Gente, o pessoal no chat está falando que eu não sei do hino do Rio Grande do Sul. Vocês estão loucos? Assim, em primeiro lugar, eu sou membro da Academia Brasileira de Letras dos municípios do Rio Grande do Sul. Tá. O deputado que foi contra a mudança no hino do Rio Grande do Sul, inclusive foi um deputado que eu trabalhei 10 anos, Rodrigo Lorenzoni. E eu sou do Rio Grande do Sul. Mas assim, eu sou da Academia de Letras. Então, assim, pesquisem um pouquinho antes de falar, por favor. Tá? É por isso que a gente está debatendo esses temas aqui, porque as pessoas pegam a metade e acham que entendem do todo, né? Aí eu vou falar uma coisa que eu ouvi um amigo meu falando esses dias, assim, ele é especialista em Israel, e ele disse assim, mas é o cara que tá... Bom, não vou falar o que ele falou aqui, porque eu vou acabar ofendendo as pessoas, eu não sou disso, mas só pesquisem antes de falar, gente, por favor, adoro todos vocês, mas pesquisem. Não, o pessoal tá opinando bastante com relação ao hino, de que retrata o que aconteceu na época. E foi isso que eu falei, Sim. gente. Eu sou contra esse revisionismo histórico. Então, assim, quem acompanhou política no Rio Grande do Sul sabe que teve um movimento lá para reescrever o hino. E isso foi barrado na Assembleia Legislativa. Gente, pelo amor de Deus, vocês leram os jornais. Se vocês estão comentando isso no chat, vocês leram os jornais. Isso foi barrado. E o que eu falei aqui? Não tem que reescrever o hino, a menos que haja um consenso na sociedade. Gente, olha, mas eu sou a favor de mudar o hino de São Paulo. Depois do programa, vocês procurem o hino de São Paulo no YouTube, porque, pelo amor de Deus, não dá. Eu aprendi a cantar o hino do Rio Grande do Sul lá, não é, morando lá, porque todo evento você canta. Eu aprendi a cantar e eu achava tão bonito. Aí eu me toquei, gente, eu não sei o hino de São Paulo. Lá tem um bairrismo, exato. Né? Aí eu cometi o grande erro da minha vida, foi escutar. Não dá, é horrível, não tá. Eu sou super a favor, quem quiser levar. Agora vamos xingar no chat. Não tem ritmo, gente, não tem assim uma história, sabe, algo forte, algo relevante, não tem, é muito, eu acho ruim. O que vocês acham? Vocês já ouviram o hino daqui de São Paulo? Eu acho ruim, tá? Podem me cancelar o que for, mas eu acho feio, eu acho ruim.
Aliás, eu nem conheço, ó, pois eu já é. fico assim, nem sou membro da academia dele. Também não. Também não sou, Mas pelo visto não vale muita conheço, coisa. ó. Acho que Também não vale não. muita coisa. Pra Aliás, mim, ó, ó, só quem está criticando aí essa história do hino, leia História Regional da Infâmia, já que todo mundo conhece, do professor Juremir Machado. Conta toda a história do Rio Grande do Sul e explica um pouco de como que a gente tem esse hino, tá bom, gente? Assim, pesquisem, sabe? Não falem coisas que vocês não conheçem. Exato. E tá na hora da gente mudar de quadro. Dani, roda do passado. Pois é, não é? Daisy, ela montou a pauta do programa de uma forma incrível, maravilhosa, não é? Debate muito rico que a gente pode ter hoje, tanto das hard news, quanto essas questões que nós estamos debatendo agora, não é? E nós pegamos aqui, gente, a questão justamente do Pablo Picasso, né? Para a gente debater um pouco. Aliás, se vocês tiverem aí a imagem da Guernica, que é a pintura do Pablo Picasso, né? Que ele fez esse quadro, nós pegamos, na verdade, essa obra do Pablo Picasso. Não é esse. Esse aí é Manet. Se vocês puderem pesquisar, que eu acho que não foi, tá? Não foi. É Guernica que se escreve, né? E o Pablo Picasso, ele fez essa obra, na verdade, quase como uma forma, né, na verdade, de se expressar com relação à Guerra Civil Espanhola. E aí teve um ataque dos alemães à cidade de Guernica, lá na Espanha, e aí ele simplesmente resolveu se colocar dentro da arte dele, não é, do cubismo, como vocês vão ver aí, uma forma de se expressar contra a guerra, não é, contra tudo que estava acontecendo. O que é interessante quando o pessoal for colocar, gente, nós vamos observar que na parte de cima, não sei se você chegou a reparar, Daisy, tem uma lâmpada. E embaixo são os corpos, não é? E ele fez essa questão do cubismo justamente para retratar, não é, os pedaços das pessoas mesmo, não é, que acabaram sendo destroçados, e a melhor forma, não é, dele retratar o que aconteceu, não é, aquela barbaridade, foi justamente utilizando, não é, o cubismo para se expressar. Ali em cima vocês vão ver que tem a lâmpada, porque, se eu não me engano, essa é uma obra de 1937, né? E ali ele estava simplesmente dizendo, bom, nós temos essa tecnologia, a luz, né? Nós temos essa tecnologia, a luz, e mesmo com essa tecnologia que nós estamos vislumbrando, não é, um mundo todo novo pela frente, nós estamos vivendo essa barbaridade, né? Simplesmente destroçando as pessoas. Ora, como é que você, né, traz, por um lado, toda essa evolução tecnológica? Se fosse hoje em dia, né, a gente colocaria o quê? O chat GPT ali, Provavelmente. né, as evoluções com relação à medicina, espaço, não sei, mas efetivamente nós tivemos tantas evoluções tecnológicas ao longo do tempo. Mas isso que o próprio Picasso retratou naquela época, com todo o horror que aconteceu nesse ataque, ele ainda acontece. E as pessoas, elas ficaram muito chocadas com Guernica, porque o Picasso, de novo, mais uma vez na história, ele quebrou com essa estética da perfeição. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o que ele mostra em Guernica são os corpos, né, dissociados. Dilacerados. E isso, na época, não era normal. Né? Aí entra de novo no que a gente está falando, assim, da cultura do cancelamento, do choque. Então, e aí, consumo Picasso? Né? Olha a contribuição que ele dá para a história e a reflexão que ele propõe, né? Que é dessa quebra de perfeccionismo, né? Uma quebra estética muito importante que ele traz com o cubismo, né? Então, no fim, acaba andando junto com tudo que a gente está refletindo aqui. E é uma nova forma de interpretar a realidade. Gente, aliás, só um comentário. Os artistas espanhóis são alguns dos melhores. Eu acho que os mais assim anticonvencionais, alguns deles, né?
Assim, até me toca o coração. É Me toca verdade. o coração. É, porque isso Os artistas toca mesmo, espanhóis. né? É Nossa. algo quando você para, olha, pensa, o que isso Uhum. significa, o que está por trás disso, a mente do cara para focar nisso, pensar, não, eu preciso me manifestar contra. Exato. E não é só o manifestar para dizer por dizer. É você Uhum. criar, a partir disso, uma nova reflexão e uma nova realidade. Né? Isso é de arrepiar. Ou seja, o que eu vejo hoje Uhum. é essa diluição do nosso pensamento, né? E essa falta mesmo de você parar, refletir, eu sou contra. Mas o que você está gerando a partir do eu sou contra? O que você consegue criar a partir disso? Até né? um comentário aqui. Eu estava lendo sobre eleições espanholas, porque está muito recente, está para acontecer também. Não sei exatamente como estão as coisas, mas o conflito lá na Catalunha continua pungente, né? Se eu não me engano, a Casa do Salvador Dalí, que é um museu que as pessoas vão visitar, fica de um lado da Catalunha. Eu visitei essa casa. Eu estou pensando aqui geograficamente falando, né? Tentando pensar no mapa, mas não sei se exatamente. Fica em Figueiras, uma cidade chamada Figueiras. Agora, então, dentro de um país em que existem artistas tão revolucionários e que quebraram com todos os padrões estéticos possíveis, ainda existem conflitos identitários tão fortes. Como lidar com essa questão, né? Como aprender? Não parece que não houve uma evolução humana. É que lá né? na Espanha Em vários aspectos. Você tem efetivamente diversas culturas lá dentro. Também. Não é? Então você tem, tanto que são as comunidades autônomas. Não é? O governo, que seria o nosso governo federal, ele não tem tanta imposição dentro das comunidades autônomas. E tem monarca, né, Dani? Isso, e tem um monarca, que é justamente monarca. ele, não é? Que ele, não é? O monarca espanhol fez essa transição, não é? Da ditadura para a democracia, ele efetivamente é o responsável e é ele que faz a costura entre todas essas diferenças culturais que existem dentro da Espanha. Então, o rei, ele tem moderador ainda, né? Ele tem uma função que é, como a gente fala, cerimonial, mas ele tem todo esse peso histórico, né, dele ter feito a transição para a democracia, não é? Mas tem esse papel constitucional dele, que é em boa parte cerimonial, tanto que ele não interferiu nas eleições espanholas. Não é? Algumas pessoas acabam achando que democracia é diferente de monarquia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Existe democracia dentro da Espanha, que é uma monarquia parlamentar. E o que é interessante, Ju, é que em cada comunidade autônoma, para você entender o nível de autonomia, as secretarias, que no caso seria no governo do estado nosso, lá chamado de ministério. Né? Então você tem essa concentração, não é, que precisa ser costurado pelo próprio rei para funcionar tudo aquilo. Né? Mas é interessante que a gente pode colocar em um outro programa. Eu estava ouvindo vocês falar que eu estava lembrando, né? A gente tem também muitos fotógrafos que são muito questionados em relação a... Eu fiz meu mestrado em fotografia e... Não, mas a Daisy é uma caixinha de surpresa, né? Mas... você também fez? Jesus! Ai, meu Deus! Mas que loucura! Então, nós somos mais parecidas do que... que eu acho ótimo, é um prazer ser parecida contigo. Aliás, para quem não sabe, teve um programa que a gente estava ao vivo e eu falei, né, que tu era uma das minhas pesquisadoras de ciência política favoritas e não mudei minha opinião. Né? Teu livro sobre Maquiavel é maravilhoso. Mas, enfim, o que a gente traz aqui no Politiqueens, né, eu vou falar isso de novo, porque o que a gente quer aqui é trazer debate com respeito. E para mim é um prazer ser parecida contigo nessas questões, mas eu espero que a gente consiga realmente debater. Gente, eu sempre falo uma coisa assim que para mim é primordial, assim, não tem nada que me tire do sério. Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas pelo amor de Deus, não falem o que vocês não leram, não pesquisaram ou não sabem, né? A gente...
todas nós somos pesquisadoras acadêmicas, trabalhamos e vivemos muitas coisas, assim, e o que a gente quer trazer para vocês é que você sabe muito bem o viés ideológico de cada uma de nós, né? Então, assim, só antes de falar, pense um pouquinho, assim, segura 5 segundos. Acho que vai evitar um constrangimento, né? Olha, isso é importante, a gente retomar. Estava olhando aqui para as Barças, né? Que era o tempo que a gente precisava pesquisar as coisas, né, na escola. Ia lá na Barça e tinha todo esse tempo, né, de você ler, de maturar as ideias, o que estava acontecendo. Tanto que hoje, por exemplo, não vou dizer qual que é a notícia, mas me enviaram uma notícia de um tema que eu sou especialista. Aí eu fui ver, olha, falei para a pessoa, eu não tenho certeza de qual ano é este vídeo que esse portal postou. Porque o que eu tenho a informação é que aconteceu isso até o dia X. Então, o que postaram ali depois, eu não tenho como falar, não estou conseguindo nem comprovar para você se isso é verdade ou não. Então, tem que esperar para conseguir mais informações. Só que, Deise, o tanto de gente que já tinha compartilhado aquela notícia hoje, que já fez 1001 teoria da conspiração na cabeça, é assustador, é imediato, sabe? As pessoas viram, pá, é verdade, e compartilhou. 2019. A Mafê aqui me confirmou, 2019. Aquele vídeo é de 2019. Então já está invalidado. Então o que eu disse, falei, estava certo, olha, essa pessoa aconteceu isso, até essa data a minha informação é essa, não tenho como te falar de quando é este vídeo, só que foi postado hoje, tá todo mundo com uma informação errada na cabeça. Cara, isso é um absurdo. A gente que veio da academia, assim, eu vou contar uma historinha para vocês, talvez vocês não saibam, mas, por exemplo, eu fiz 2 anos de mestrado, 4 de doutorado e 2 de pós-doutorado. A coisa que eu mais fiz nesse período acadêmico foi participar de congresso. Vocês sabem como é que é congresso, né? Tu manda um paper lá de 30 páginas sobre um assunto, vamos supor, no meu caso aqui, sei lá, fotografia. Tem uma banca ali, para quem não sabe, tem uma banca com 3, 4 pessoas ali, aquelas 4 pessoas, elas leram as 30 páginas que tu escreveu, e elas vão te perguntar sobre aquelas 30 páginas. Então, eu tinha um professor, que sempre caía na minha banca, que ele questionava por que eu tinha colocado a vírgula em determinado lugar. Depois esse cara acabou virando meu orientador, porque eu pensei, pô, com esse cara daqui eu vou tirar 10, né? Mas nenhuma de nós três, e esse é o nosso compromisso aqui, nenhuma de nós três vai chegar aqui falando alguma coisa que a gente não sabe. Por exemplo, não checou. Não checou. A Ju às vezes fala coisas que eu não sei, a Dani fala coisas que eu não sei, mas eu jamais vou me meter aqui a falar de um assunto que eu não domino. Principalmente porque eu tive uma experiência de 10 anos na academia com todo mundo questionando até as vírgulas. Então, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade gigante pelo que eu escrevo e pelo que eu falo. Por isso que eu cobro tanto. Assim, as únicas vezes que eu me exaltei foi porque as pessoas questionaram coisas que elas não leram. Não é por mim, mas é coisas que elas não leram. E aí acaba acontecendo essa cultura do cancelamento que a Ju vai falar daqui a pouco. Cara, tu não cancela uma coisa que tu não sabe. Sim. Uma dica você achou aquela notícia absurda, você quer ter uma opinião sobre isso, quer passar para alguém, passe para alguém que talvez tenha, que você sabe, não, essa pessoa pode me orientar se isso é real ou não. Exato. Né? Não, e assim, não é porque tu leu ali no G2 isso. Que é verdade. G2, exatamente. Tá no G2, né? Mas vamos lá, vamos mudar de assunto rapidinho aqui. Gente, eu não sei como que é com vocês, assim, mas se vocês já tiveram... Sabe quando tu tá parado ou tá te espreguiçando e tem uma cãibra, ou pior ainda, quando ela vem, quando tu tá dormindo? Então é esse o assunto do... Você não dorme. Tu tá mudando 30 vezes. Gente, conta pra gente o que tu tá fazendo aqui, porque a Mafê mudou 30 vezes e agora eu tô perdida. Primeiro era das minhas cãibras. Eu falei, eu tenho cãibra, Mafê, é da cãibra mesmo. Agora a Mafê mudou tudo. Não, mas tem tudo a ver, né? O que a gente vai falar aqui também. Acho que tem um pouco a ver também com cãibras, porque eu tô aqui pra falar tô aqui, na verdade, pra gente poder estar rindo, porque a gente gosta de tratar desse assunto de uma forma leve. Primeiro, meninas, é um prazer estar aqui, Dani, Deise, Ju. Tô aqui pra falar de virilidade, né? A gente trouxe um produto hoje. A gente trouxe um produto hoje que tem... tudo a ver com virilidade. Mas sim, acho que... vocês falaram do quê? De cãibra? Na hora H é ruim também, né? Também é ruim. Não, o Pavinato já falou isso aqui, não, na hora H cãibra não dá certo, né? Mas não é só cãibra que às vezes aflige os homens. A gente tem aí o quê? Disfunção erétil, a ejaculação rápida e precoce, né? E até mesmo a falta de interesse sexual.
E parece uma questão assim só de prazer quando a gente fala da vida sexual, mas é também uma questão de saúde. É muito importante a gente estar aqui para poder falar sobre isso, porque até estava vendo esses dias, né, uma pesquisa de que 7 em cada 10 mulheres, por exemplo, elas saem das suas relações insatisfeitas, muitas vezes porque o homem acaba, né, falhando na hora H, porque chega lá muito rápido. A mulher tem um qualidade de vida. Sim, qualidade também. de vida, afeto bom, sexual, inclusive, qualidade de vida para adulto, obviamente. Exatamente, exatamente. Então, é um tema que realmente atrapalha as relações. E a gente trouxe aqui o nosso alfa-grego. O alfa-grego é um produto que, olha só, ele tem vitamina, né? Vitamina B6, ele tem arginina, taurina, fenogrego. O fenogrego é ótimo. A mulher, por exemplo, pode fazer uso desse produto aqui, porque quando a gente fala de um produto para saúde sexual, né? É muito comum a gente imaginar para o homem que está falhando e tudo mais. Mas GG, o que tem o fenogrego? Eu estou vendo aqui, o que ele causa? Não é? Quais são os benefícios? O fenogrego, ele, além de aumentar a testosterona, né, ele vai produzir também um hormônio feminino, né? Além de o principal hormônio masculino, mas também feminino. Então, a mulher que está na fase da menopausa, que já não tem a mesma produção de hormônio, é excelente, aumenta a libido. Mas isso é tanto para homem quanto para mulher? A mulher também pode usar, exatamente. Aí a gente tem a taurina, que dá disposição. A gente tem aqui, ó, a arginina, que é vasodilatador, que melhora a circulação sanguínea, principalmente na região genital do homem. Então, quando a gente está falando de sexo, a gente fala do bem-estar, a gente fala da leveza que é a vida quando você tem a vida sexual ativa, né? Melhora as relações. O sexo, ele estimula os hormônios da felicidade, a serotonina, a endorfina. Então, é isso que o alfa-grego vai proporcionar para quem está nos assistindo agora, momentos de felicidade. GG, e para nossa audiência aqui, garantir já o seu alfa-grego, que tal soltar aquela promoção especial para nossa audiência? O que você Olha, tem? eu vim aqui para apresentar o produto, né? Tem muita gente nos acompanhando agora, para falar dos benefícios, mas também trazer a promoção. Então, você que basicamente sofre com a disfunção erétil, você que está perdendo a ereção durante a relação, você que sofre com a ejaculação rápida e precoce, ou até mesmo a falta de interesse na correria que a gente vive no dia a dia. Às vezes a pessoa nem pensa naquilo, né? Como diz aí o popular. Pensa sim. Pensa? Pensa, mas às vezes só não tem a disposição. E aí tem que usar um aliado. Quando a mente fica carregada, o estresse, né? Acaba causando essas coisas. E às vezes o homem não tem a capacidade física, é verdade. Então é por isso que está aqui o alfa-grego, para você melhorar o seu desempenho. Eu vou fazer assim, eu vou melhorar também a vida de quem está nos assistindo agora. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Eu vou fazer assim, vou dar 60% de desconto, 60%, mas eu não posso fazer para todo mundo, somente para 60 pessoas que ligarem agora. 60, GG, só? 69, pelo menos. Começa com 69. Vai do 69 pra Calma, frente. Ju, agora é 3 e pouquinho da Não, tarde. você falou 60, eu tenho essa ideia, pô. 3 e pouquinho da tarde. Vamos fazer assim, então, ó. Para 100 pessoas que ligarem agora, 100 pessoas, melhorou. tá? Vamos fazer assim, para 100 pessoas que ligarem, todo mundo que ligar, eu vou dar 60% de desconto, menos da metade, e ainda vou mandar um barbeador elétrico profissional de presente. Porque o homem moderno, ele se cuida, ele usa, verdade. né, faz a barba, se depila, então... Mulher também pode usar. Tá vendo? Ah, é, Ju? Eu tô te ajudando aqui, eu Toca tô aqui, toca sabendo o que Toca é o aqui. negócio. Tá por dentro, gente. É isso. Se você tá aí nos assistindo agora, tá se identificando com tudo isso que a Ju tá falando, pega o telefone e liga pra cá, então. 0800 278 0025. O telefone tá aparecendo aqui, ó. Aparece aqui na sua tela. É importante lembrar que a gente manda pro Brasil inteiro. Beleza. Porque vocês estão aí falando pra todo mundo, né? Não tem limite. Então, não tem. É isso qualquer aí. lugar. Ó, seu alfa-grego no 0800 278 0025. Não perca essa promoção exclusiva que o GG trouxe pra gente com a força aqui da Ju também, né? Isso aí, não, obrigada. só de raiva, eu coloquei para 100 pessoas, Isso. 60% de desconto, 0800 278 0025. Então, todo mundo ligando e aproveitando para melhorar o desempenho, Isso aí. melhorar a virilidade. Obrigado, meninas. Parabéns. Obrigada, GG. Valeu. Together. Até mais. Aqui, ó. Valeu. Valeu. Obrigadão. Obrigada. Mas, se você tem cãibra como eu, porque pratica esporte, fique de olho também. Eu vou usar esse alfa-grego e contarei para vocês. É culpa da Mafê. A Mafê fez confusão aqui, enfim. Alfa-grego usarei porque estou entrando na menopausa. Tenho cãibra, vai resolver também. Mas vamos lá, gente.
vamos falar de cultura do cancelamento, né? Que eu acho que é o grande tema, principalmente depois desse advento das redes sociais e de tudo que vem acontecendo. O Pavinato, que é uma pessoa de opiniões muito fortes, ele acaba também sofrendo um pouco por causa disso, porque às vezes as pessoas não entendem essa motivação. Às vezes, tu falar o que tu pensa acaba causando uma reação exagerada nas outras pessoas, né? A gente tem artistas que às vezes se expressam de uma forma diferente do que a gente está acostumado, muitas vezes conservadora, porque isso é um reflexo da sociedade também que é conservadora. E é muito fácil. O pai sempre falava assim para mim, quando tu aponta o dedo para uma pessoa, 4 voltam para ti. Então isso é muito complicado, sabe? Te coloca no lugar do outro, sabe? Sabe uma situação que para mim ficou muito marcada durante o período eleitoral do ano passado? E todas nós trabalhamos muito, assim, e para mim, especificamente, foi um período muito ruim, porque eu perdi minha mãe no meio de um debate eleitoral. Né? Eu estava indo para o debate, me ligaram, assim, a minha cabeça ficou zoada e eu tendo que trabalhar, que nem uma louca, né? Porque era período eleitoral. Assim, eu não raciocinava muitas vezes, eu ia fazer o trabalho, mas eu estava exausta, eu ia pro banheiro chorar. E eu lembro que teve um dia que a Basília Rodrigues, da CNN, ela estava fazendo a cobertura da eleição, e a Basília estava todo dia, o dia inteiro na CNN. E ela cometeu uma gafe em relação ao hino nacional, ela errou a frase. Sim, lembra disso? Cara, a galera caiu em cima da Basília, assim, e eu lembro que eu que tava convivendo muito com ela, eu pensei assim, cara, a Basília tá cansada. Ela é uma baita de uma jornalista, uma das melhores que a gente tem. Mas a galera caiu matando em cima dela, falando que ela não tinha mais o direito de estar ali naquela bancada. Como assim? Sabe? Se a Basília não tem direito, quem tem? Né? Mulher maravilhosa, gigante, a Basília é gigante. Então eu acho que tá faltando as pessoas refletirem um pouco antes de apontar o dedo. E assim, a gente vê casos de pessoas que tiram a vida. Exatamente. Assim, porque tu tá ali no teu computador achando que tudo que tu fala tá tudo muito bem, e às vezes as pessoas elas estão frágeis, tu não sabe o momento que elas estão passando, ou elas estão esgotadas como a Basília estava. Então, e aí, Ju, como é que fica essa cultura do cancelamento? Então, Deise, Dani, pessoal de casa, a cultura do cancelamento, pelo que os estudiosos têm procurado explicar, ela é muito típica do ambiente digital, mas eu faço uma outra associação, porque eu acredito que ela seja muito parecida com o bullying, né? Que o bullying, quando ele é feito ao vivo, né? No dia a dia. Porque o que acontece? A gente tem um avatar, nós somos uma pessoa real, de carne e osso, mas também nós existimos no meio digital, ali é o nosso avatar, não somos nós especificamente, mas um tiquinho da nossa alma, do que a gente crê, do que a gente acredita, está ali, porque é a maneira como nós nos expressamos, né? Aliás, a boca fala o que o coração está cheio, geralmente, né? É o que diz o ditado, né? E eu concordo também. O que acontece é que depois das jornadas de junho e julho, e se a gente for retomar um pouco mais para trás, durante a Primavera Árabe, houve uma grande aglutinação de pessoas em torno de objetivos comuns que começavam com chamamentos por meio das redes sociais. Então, eram encontros realizados por chamados, né? Então, havia uma dispersão, uma ideia de que as pessoas queriam revolucionar, acabar com determinados regimes ou acontecimentos mais opressores e chamavam as pessoas no ambiente digital. Do ambiente digital passavam a se encontrar em ambientes reais. Não só as jornadas de junho e julho, que foi isso, como também o Vem Pra Rua. O movimento Vem Pra Rua, ele se forjou totalmente nisso. O que deu o grande impulso, no meu entendimento, para o nascimento institucional da direita brasileira, sem que significasse ser uma direita extremista, como muitos questionam até o momento agora. Então, vamos ficar aqui no caso do Brasil, né, fazendo um acompanhamento histórico. Em 2010, a gente teve 2013, né? 13, Jornada de junho junho e julho 13. de 2013.
se vocês forem lembrar, não existia partido, não existia posição ideológica bem definida. As pessoas estavam incomodadas com os serviços públicos de saúde. Sim. Não existia nem um ataque vertiginoso contra o governo federal, que era o governo da Dilma Rousseff, petista e tudo mais. Não existia. Agora, e o governo do Haddad em São Paulo também, né? 2 anos depois, isso cresce de uma maneira tão vertiginosa que passa a ser essa constituição da direita, de uma forte oposição ao governo de esquerda que já estava há tantos anos no poder. O que eu considero razoável e justo, né? Para depois de uma manutenção tão longeva, um tempo tão grande no poder. Agora, com isso, vem também, concomitantemente, o desenvolvimento das redes sociais, em que as pessoas passam a se expressar da maneira como elas querem. E as redes nunca foram reguladas, efetivamente. Então, quem passa a não concordar com você, sendo situação ou posição, passa a agir como bem entende. E o que acontece é que a direita percebe muito melhor o uso das redes sociais, porque ela estava fora do poder já há muitos anos, e constrói ali um mecanismo de comunicação que é muito eficaz, tanto para disseminar conteúdos novos a respeito de novas perspectivas e atuação da história, quanto também para disseminar fake news. Lembrando que nesse período o próprio Felipe Neto era um opositor à situação, ao governo, embora hoje ele seja um campeão, esteja totalmente coadunado com a centro-esquerda, vamos dizer assim, né? E o que acontece nesse período é que as lutas se acirram, o progressismo perde totalmente o protagonismo dentro do ambiente digital e acaba levando, apanhando, inclusive de grupos extremos, que passam também a fazer distribuição de fake news sobre a própria esquerda também. Teve muito extremista mentindo muito sobre a esquerda. Como se precisasse, né? E vira um jogo, um jogo assim insano, porque insano. Batendo no outro, brigando com o outro, pedindo cancelamento do outro. Tem uma frase que eu vi um dia na internet assim que falava assim: sabia que você pode olhar esse conteúdo, não gostar e seguir com a sua vida? Exatamente. Então, aí o ponto onde eu quero chegar, assim, para ter um resumo muito bem resumido, porque eu sei que a gente está quase no horário, né? Aqui também, né? Verdade. A gente tem que respeitar o horário. Exatamente, ó. Então, aí, ó, vocês estão me deixando nervosa. Agora eu já estou ficando assim. Então, depois, nisso, a gente tem aquela ideia do Me Too, das mulheres que são assediadas por diversos produtores, inclusive de cinema, e elas começam a se juntar para expor todo o assédio que elas passavam. Tá errado isso, e elas começam a desmoralizar todos eles. O José Maier, vocês lembram do José Maier? Pois é. O que passou o José Maier, o que hoje também passa o Márcio Smelling, que diretores. Então, são, assim, figuras de alto poder social, de prestígio social, que passam a passar, assim, pelo um crivo de grupos na internet. Em alguns aspectos, aí eu tô falando por mim, acredito que tem razão, noutros aspectos acredito que não. Por que noutros aspectos que não? Porque concordo com o que a Deise está falando desde o início desse programa. Porque se a pessoa não é especialista, se a pessoa não estudou, isso não inviabiliza a vivência dela, né? Porque ela pode ter uma vivência completamente diferente do que um acadêmico está falando, né? Porque nós temos muitos casos de elitistas que são de gabinetes, né? Exato. Eles não fazem a menor ideia do que é a vida real. Mas no sentido de agredir até rebaixar e comprometer a vida da pessoa, pedindo um cancelamento, tirando tudo da pessoa, pode falar. Ju, só tentar 20 segundinhos aqui, tentar colocar aqui. Ju, você falou do Vem Pra Rua, você falou da Primavera Árabe, Me Too.
quando nós analisamos todos esses movimentos, o que eles resultaram de mudança na sociedade real, concreta, institucional e de avanço? Nada. Nenhum. Absolutamente nada. Então, o que eu defendo é a tomada de consciência e é efetivamente o investimento na educação. Isso é fato. Quando as pessoas começam a tomar consciência que ela precisa buscar informação, ela precisa entender como o sistema funciona para não ser enganado, seja por notícia ou seja por autoridade, aí é que nós vamos ter efetivamente um desenvolvimento da nossa sociedade e institucional também. Gente, a gente vai ter que encerrar o programa. Obrigada pela audiência, obrigada pelo like, pelo compartilhamento, pela conversa. Sigam espalhando o conteúdo da gente, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no canal. E eu vou terminar com uma frase que eu acho que todos vocês conhecem. Penso, logo existo. Pensem antes de falar. Um beijo.